Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Douglas, estamos hoje com a nossa intérprete Fabiana, que irá nos auxiliar, e nós iremos trabalhar hoje com semelhança de triângulos. Vem comigo! Então, essa é a nossa aula do segundo ano do ensino médio. Iremos trabalhar o PET 3, é a nossa segunda aula do PET 3, e iremos trabalhar com a semana 2. Então, vou dar um tempinho para você pegar o seu PET, abrir lá para acompanhar juntamente conosco, anotar suas dúvidas e resolvendo alguma questão juntamente conosco nesta aula. Já pegou o seu PET? Então, vamos lá? Então, a habilidade que iremos trabalhar hoje é resolver problemas que envolvam semelhança de triângulos. Lembrando que essa é uma aula que está dando continuidade à aula da semana passada. Se você tiver alguma dúvida na aula de hoje, você pode também dar uma olhada na aula da semana passada e tirar alguma dúvida lá de algo que seja falado aqui de forma mais rápida, que às vezes nós vamos passar mais um pouquinho mais rápido. Então, relembrando o que seria triângulos semelhantes, então nós dizemos que dois triângulos são semelhantes quando é possível estabelecer uma correspondência entre os vértices deste triângulo, de forma que os três ângulos em correspondência sejam congruentes, ou seja, tenham a mesma medida, e que os três pares de lados correspondentes sejam proporcionais. Nossa informação ficou meio no ar, né? Então, vou desenhar aqui dois triângulozinhos, vocês vão entender melhor. Então, nós temos aqui um triângulo, dois triângulos. Lembrando que essa aula também está na semana passada, então se você quiser pegar lá e dar uma olhada, também você vai ver lá. Então, o que seria triângulos semelhantes? É como se eu tivesse, na aula passada, eu falei da ampliação. Você pega lá fazer um desenho no Word, lá você pega e faz aquela ampliação, pega na pontinha do desenho assim, ó, na diagonal e puxa. Então ele faz uma ampliação. Por exemplo, você pegar esse triângulo lá no desenho e arrastar, ele chega nesse tamanho, se eles forem semelhantes. Então, um triângulo semelhante ele vai ter as seguintes características. Este ângulo é congruente a este. O que é congruente? Tem a mesma medida. Este ângulo é congruente a este, mesma medida. E esse terceiro ângulo é congruente a esse, ou seja, tem a mesma medida. Só dessa característica já caracteriza o meu triângulo semelhante. Mas, além disso, eu tenho lados proporcionais. Vão dar valores aqui para você entender melhor. Então, vamos supor que esse lado aqui seja 3, esse lado aqui seja 3 também, e esse lado aqui seja 4. Vamos supor que esse seja o dobro, então seja 6, 6 e 8. Então, nós temos aqui dois triângulos semelhantes, e a razão entre eles é 1 para 2, considerando do menor para o maior. Então, a razão de semelhança é 1 para 2, e os dois triângulos são semelhantes. Então, isso é semelhança entre triângulos. Então, nós temos aqui nessa relação entre eles, olha os lados, os ângulos congruentes aqui, ó. Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Aqui não tem medida, né, mas considera aí que essa medida é igual a essa medida é igual a essa, e essa medida é igual a essa. Então, vamos supor que seja aqui 30 graus. Aqui também é 30 graus. Supondo que aqui seja 110 graus. Aqui também é 110 graus. 110 com 30, nós temos 140. Para 180, falta 40. Tem que fazer esse cálculo, né? Porque nós estamos trabalhando com triângulo e a soma desses ângulos tem que dar 180. Então, e eu posso dizer também que o lado AB, qual que é o lado AB? Este lado aqui, está para DE, assim como BC está para EF. Assim como CA está para FD, que está para uma razão K aqui, que nós chamamos de K lá. Pode ser 1 para 2, 1 para 3 e por aí vai. Entendido? Então, essa é a nossa semelhança de triângulos. Na aula passada nós estudamos a relação entre os lados, né? E nós chamamos essa relação entre os lados de K. Hoje nós iremos estudar a relação no perímetro e nas áreas.
será que essas relações entre perímetros e entre as áreas são mantidas? Isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar isso e vamos concluir isso juntos. Então, nós temos aqui esses nossos dois triângulos e nós iremos trabalhar essas informações através desses dois triângulos. A relação K é a famosa relação entre lados, né? Nesse caso, por exemplo, o K é de 6, né? Eu pegar qual lado correspondente? Como que eu acho, professor? Eu pego o menor desse com o menor desse, maior desse com o maior desse, intermediário com o intermediário. Qual que é o menor? 4. Está para quem? Para o menor desse, 8. E o maior? O maior é esse, 14. Isso tem que ser igual, tá? Aliás, primeiro tem que pegar o 7,2, que é o menor, trabalhei com o menor em cima. 14,4 tem que ser igual a 6, que é o intermediário, para 12. Observem que todas essas relações são iguais a 1/2. Certo? Se todas as relações, se você fizer o cálculo for simplificando, vai dar sempre 1/2. Então, eles são semelhantes. Agora nós vamos ver o perímetro. Será que com perímetro isso funciona? Vamos ver. Então, vamos calcular primeiramente o perímetro entre os lados. Então, nós temos aqui 4, 6, 7,5. Vamos lá, calcular o perímetro do triângulo ABC. Então, o perímetro de ABC vai ser igual a 4 mais 6 mais 7,2. Só conferindo os dados, 4, 6, 7,2. Então, tem o perímetro ABC é igual a 17,2. No caso, ela não tem unidades, mas poderia ser centímetro, qualquer uma. E eu tenho também o meu perímetro do triângulo DEF. Perímetro de DEF é igual 8, 12, 14,4. 8 mais 12 mais 14,4. Perímetro DEF é igual 20, 34,4. Ok? Então, nós vamos observar o seguinte. O perímetro do menor 17,2 e do maior 34,4. Tá, e vamos voltar lá. O que nós não queremos? O que nós queremos? Nós queremos a relação entre os perímetros. Então, a relação entre os perímetros é 17,2 para 34,4. Se você fizer essa divisão de 34,4 por 17, vai dar exatamente 2. Ou seja, se nós dividirmos aqui por 17,2, também nós teremos 1 e aqui nós teremos 2. Então, a relação entre os perímetros também é a mesma relação entre os lados. Quais são os lados? 4 e 8, que nós já verificamos. Também é o 6 e 12 e o 7,2 e 14,4. Então, essa relação foi mantida para o nosso perímetro, que é igual a K, né? Que é o nosso coeficiente de semelhança, a nossa constante, né? Então, foi mantido no nosso perímetro, então podemos dizer que a relação entre os perímetros também é igual à relação entre os triângulos, entre os lados. Então, aqui é esse resumo dos perímetros, né? Então, eu tenho os lados, o perímetro e a razão de semelhança entre eles, meio, que é igual ao nosso K. Então, foi mantido no perímetro nessa situação. Agora, vamos analisar o que acontecerá com as áreas. Vamos utilizar o mesmo triângulo aqui para facilitar o entendimento para você, porque aí fica mais fácil para você entender. Considerando esse triângulo um triângulo retângulo, para ficar mais fácil o cálculo, por quê? Porque nós vamos considerar que o 12 é a base e o 8 a altura. Aí nós podemos calcular esta área de forma mais simples.
Então vamos calcular as áreas desses dois triângulos. Primeiramente o ABC e depois o EFD. Então a primeira área, a base é 6 e a altura é 4. Então área, triângulo ABC. Vai ser base vezes altura dividido por 2. Então isso aqui vai ser igual base 6, altura é 4, dividido por 2. 6 e 4, isso mesmo. Então nós temos que a área do triângulo ABC é igual a 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Não tem unidade, mas se tivesse, poderia ser centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, metro ao quadrado, e por aí vai. Lembrando que a unidade tem que ser ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com área. A área do triângulo DEF é igual, mesma coisa, mesma fórmula, base vezes altura sobre 2. A área do triângulo DEF é igual, a base dele é 12, né? E 8, só voltando aqui para vocês verem. Base 12 e altura 8. 12 vezes 8 dividido por 2. Então, 12 vezes 8 vai dar 96. Aqui, ó, se eu quiser também eu posso fazer isso, ó. 4 e aqui some, né? Então a área do triângulo DEF é igual a 48. 96 dividido por 2, 48. Simplificando ali também dá 48. Tá, qual que é a análise que nós vamos fazer agora? A análise é o seguinte, comparar as duas áreas, fazer a relação entre as duas áreas. Então deu 12, 48. Vamos ver se... Então vamos colocar aqui, a razão então é 12 sobre 48. Só que da forma que está aqui fica um pouquinho difícil a gente analisar, porque ela não está na forma irredutível, ou seja, eu posso simplificar até chegar numa fração que seja mais simples para fazer a análise. Então vamos simplificar aqui? Vamos simplificar aqui por 2, aí vai dar 6 e vai dar 24. Posso simplificar por 2 e por 3 depois, mas vamos simplificar por 6 direto, que fica mais fácil. Ó. Então dá 1 e dá 4. 1/4. E agora? Vamos lembrar a relação de semelhança entre esses dois triângulos em relação aos lados e o perímetro? Olha só, 1 sobre 2. E esse outro aqui deu o quê? 1 sobre 4. Então a área, nós podemos concluir o quê? Que a área não segue essa mesma razão de semelhança entre os lados. Então 1/4 diferente para 1/2. Tá, professor, eu já vi que não é a mesma, né? 12 sobre 48. E agora, como que eu faço então? Então vamos ver como que procede então para determinar o coeficiente da área. Dessa maneira aqui, ó, nós já observamos que 1/4 é diferente de 1/2. E qual que é a forma de obtermos então? É elevando a nossa razão de semelhança k ao quadrado. Aí nós obtemos a nossa razão entre as áreas. Olha só, elevando 1/2 ao quadrado, eu tenho 1/4. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, basta elevar a nossa razão de semelhança por 2, nós obteremos, então, a nossa razão entre as áreas. Entendido? Então, vamos para a prática. Vamos fazer os exercícios para vocês entenderem a aplicação disso aqui. Então, nós temos dois triângulos semelhantes, ABC e DEF, possuem uma razão de proporcionalidade de 1/3, respectivamente. Calcular o perímetro do triângulo DEF e depois as medidas x, y e z. Observem que só temos aqui um triângulo. Então, vou desenhar o outro aqui para vocês. 1/3, ou seja, se é nesta, respectivamente, é nessa ordem. Ou seja, esse seria o 1 e esse seria o 3. Então, esse é maior. Então, seria um triangulão aqui, ó, grandão aqui. Ó. Então, vou chamar aqui de x, y, z. Ok? Então, vamos para a questão aqui. Então, eu quero calcular o perímetro. O perímetro de DF
Lembra que a relação é mantida? Então basta utilizar aquela relação de 1 para 3 e determinar o perímetro desse triângulo meu aqui, ó. 15, 10, vamos calcular aqui mesmo. O perímetro é igual a 15 mais 10 mais 8. Então o perímetro é igual a 25 mais 8, 33. A relação entre eles não é 1 para 3? Então vamos passar para a lousa. A relação é 1 para 3. E a relação entre os perímetros do menor é 33. E a relação do perímetro do maior? Então vamos colocar assim, ó, perímetro maior. Então é só usar essa relação e fazer a multiplicação cruzada. Perímetro vezes 1 dá perímetro. Perímetro do maior é igual a 3 vezes 33, 99. Então a minha letra A já está respondida aqui. Então o valor do meu perímetro é do maior 99. E as medidas x, y e z? Então eu vou utilizar a mesma relação e vou utilizar os valores dos lados 15, 10 e 8. Vamos lá? Então, 15 está para, vamos determinar que isso aqui é x, assim como 1 está para 3. Pronto, só fazer esse cálculo aqui que eu obtenho o valor de x. 3 vezes 15, 45. X vezes 1, x. Então, x é igual a 45. Continuando aqui, eu tenho 10, né? 10 e 8, isso. Então, o próximo valor é 10, vou chamar isso aqui de y, 1 sobre 3. 10 vezes 3, 1 vezes y, y é igual a 30. E, por fim, o z. 8 sobre z é igual a 1 sobre 3. Z vai ser igual, então, a 24. Se você quiser conferir se o seu perímetro está correto, você soma 45 mais 30, 75, com 24, 99. Então, sua questão está correta. Então, resolvemos essa nossa primeira questão. Calculamos x, y e z e também determinamos o perímetro do segundo triângulo. Segundo exemplo, Artemisa é um desenhista e recebeu encomenda para a ampliação de um desenho no formato triangular. A área total desse desenho reduzida é de 30. Então, a área do menor, vou colocar assim, menos, igual a 30 cm ao quadrado. E o cliente espera que as medidas dos lados do desenho sejam 5 vezes maior. Então, tem que aumentar vezes 5. Ok? Mas eu não tenho a medida dos lados. E aí, como é que eu vou fazer? Simples. Eu vou utilizar essa regrinha. K ao quadrado é igual a relação entre as áreas. Eu sei que a relação entre os lados, voltando aqui, a relação entre os lados não é 5 para 1, porque é 5 vezes maior, então é 5 para 1. Então, eu vou utilizar, é só eu levar 1/5 ao quadrado. Então, qual a relação entre as áreas? 1 ao quadrado, 1 sobre 25. Então, as áreas, a relação é 1 para 25, ok? Então, eu tenho que 1 para 25 tem que ser igual. Lembrando que 1 seria o triângulo pequeno, que é o meu desenho, que é 30. E a minha área nova, eu vou chamar de área maior, ok? Então, eu vou fazer A vezes 1, 1. 25 vezes 30, eu vou ter 75,750 centímetros quadrados. Então, a área do desenho ampliado, o lado em 5 vezes, vai ter uma área 25 vezes maior do que a área original do desenho. Dois triângulos semelhantes possuem áreas iguais a 4 e 36. E eu quero saber a razão de semelhança entre as áreas. Muito fácil, né? Então, a razão de semelhança entre as áreas é 4 para 36, simplificando, 1 para 9. Essa é a razão de semelhança entre as áreas. E a razão de semelhança entre os lados? Essa é a letra A. A letra B, muito simples, é só tirar a raiz quadrada de 1 sobre 9. Né? Tirando a raiz quadrada de 1 sobre 9 é 1/3. Então, a razão de semelhança entre os lados é 1/3 e entre as áreas é 1/9. Simples assim. Este último que eu vou deixar como atividade para você fazer em casa.
né? Semelhança também entre as áreas e entre os perímetros. Então, essa é a nossa aula de hoje, essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que você tenha aprendido o máximo. Faça as atividades, anote suas dúvidas, manda pra gente no Tira Dúvidas e até a próxima. Muito obrigado!